pessoas tramavam um plano e traçavam um meio em que condenassem nosso Senhor Jesus. Olha, pare para pensar. Pare para pensar. Se um dia aconteceu isso com Jesus, que é o Verbo de Deus, imagina o que pessoas iguais a essas podem fazer na sua vida também. Atenção para isso. Então, naquele momento em que aparece uma certa mulher apanhada no ato de adultério, eles pegaram aquela mulher com a violência, humilhando, e levaram perante o nosso Senhor Jesus. Eles queriam usar aquela mulher para fazer um ato contra Jesus. Eles pensaram que poderiam expor o nosso Senhor ridículo. Isso passou pela cabeça deles. Eles pensaram que poderiam colocá-lo às vezes contra a parede, fazendo algumas perguntas tanto quanto maldosas, colocarem uma situação ridícula, ruim, porque ali estava ele, ensinando, dando conselhos, falando as parábolas, falando sobre o reino dos céus. Uma vez que ele, estando no meio da multidão, e que às vezes pessoas tentando colocar em más lençóis, ele ficasse naquele ridículo, no meio daquela população, daquele povo. O mínimo que poderia acontecer, ele perdeu o respeito daquelas pessoas. Mas uma coisa grave eles queriam fazer com ele. Eles queriam incriminá-lo. Perder o respeito era o de menos. Eles queriam tirar o crédito de todas as promessas que ali estava ele pregando para aquela gente. Mas o mais importante para aqueles homens naquela hora era incriminar Jesus. E chegando então próximo de Jesus, aqueles homens interrogavam, perguntando sobre o que fazer com aquela mulher que não tinha mais nenhum valor perante a sociedade, o povo. E de acordo com a resposta que Jesus falasse, isso seria usado contra ele. Certamente eles acreditavam que iriam incriminá-lo naquele grande momento ali. Era uma das horas que eles mais esperavam. Era a hora de incriminar Jesus. Certo dia eu conversava com um rapaz e ele me dizia sobre as coisas que estavam acontecendo com ele. E ele entrou num assunto, e esse assunto o incomodava muito. Ali ele estava dizendo que uma vez ele tirou a vida de alguém, e ele arrependia muito disso. Ele fez uma coisa errada. Isso incomodava porque pessoas apontavam o dedo para ele.
queriam saber como era ser cristão, sendo que um dia ele tirou a vida de alguém. Mas o que mais me chamava a atenção é que esse rapaz, hoje ele está no caminho de Deus, está no caminho de Jesus. E o que chamou a atenção mesmo, que eu aprofundei mais na conversa com ele, é que ele me falava que depois que ele encontrou Jesus, que ele passou a fazer as coisas que Jesus pregava e deixava para que o ser humano seguisse, ele até começou a se aliviar mais do peso que ele carregava. Mas um certo colega dele sempre vinha e perguntava às vezes como era ser cristão, pregar a paz, mas sabendo que um dia ele tirou a vida de alguém. Como era dar testemunho, mostrar às pessoas que Jesus é vida, mas que um dia ele tirou a vida de alguém. Para esse colega dele, ele não era uma pessoa adequada no perfil para falar sobre vida. Então esse rapaz, ele se entristeceu muito, e conversando comigo, expressando aquele sentimento, ele falava sobre isso. Todas as vezes esse colega dele, esse vizinho dele, vinha e interrogava ele diariamente. Porque é muito fácil você olhar o defeito de uma pessoa, alguém olhar o seu defeito, mas eles não entendem que depois que a pessoa conhece Jesus, a pessoa muda, ela é uma outra pessoa, ela é uma nova vida. E sempre que eles se encontravam, sempre que eles se cruzavam, logo vinha a pergunta: olha, como é conviver com isso? Você está ali na igreja agora, pregando, falando, tentando ganhar almas para Jesus, mas você mesmo já tirou a vida de alguém um dia. Então esse rapaz, um dia triste, ele foi buscar do Senhor essa resposta. Ele foi orar ao Senhor e buscar esta resposta do Senhor. E orando ali, se entregando ao Senhor, um dia veio a resposta para ele. Para ele mostrar a esse colega dele, esse conhecido dele, o que é ser cristão realmente. Não demorou muito e esse rapaz, ele perguntou novamente a esse jovem cristão como ele convivia com aquele pensamento de um dia ter tirado a vida de alguém.